Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da Pós. Esse programa é idealizado pelos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu me chamo Priscila Bortolotto Ribeiro e sou professora e tutora dos cursos da área de Direito. Pois bem, gostaria de iniciar esse programa fazendo um questionamento para você que nos assiste. Vocês sabiam que foi apenas no ano de 1962 que as mulheres conquistaram o direito de trabalhar fora de casa sem que precisasse da autorização de seus maridos? Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir, telespectador e telespectadora. Foi apenas no ano de 62 que as mulheres conseguiram o direito de trabalhar sem precisar de uma autorização do seu cônjuge. Feito esse questionamento, é que fala o tema do nosso programa de hoje, proteção ao trabalho da mulher. E para tratarmos sobre esse assunto, convidamos a professora Poliana. A professora Poliana, ela é formada em Direito, ela é advogada e tem especialização na área de Direito de Trabalho, que é na área em que ela atua. A professora Poliana também é nossa orientadora dos trabalhos de conclusão de curso da área de Direito aqui da Uninter. Professora Poliana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu quero dizer que é uma honra tê-la aqui conosco hoje. Eu que agradeço, professora Priscila. É um prazer vir aqui conversar, fazer esse bate-papo que tanto me agrada, falar sobre os direitos da mulher, afinal de contas também sou mulher. E eu sempre falo que o conhecimento ele só serve se ele é compartilhado. Então vamos conversar aqui um pouco sobre a proteção ao trabalho da mulher e como a professora muito bem falou, né, é inimaginável a gente pensar que há poucos anos atrás, né, a mulher ela precisava de autorização para trabalhar, e isso aconteceu com o Estatuto da Mulher Casada, né? Então eu separei aqui, como historiadora que sou, alguns pontos da história para que a gente possa pensar mesmo sobre esse assunto, né, e evoluir na proteção do trabalho da mulher, né, os direitos que as mulheres conquistaram no decorrer da história. E eu separei aqui o tema da Revolução Industrial, que foi quando as mulheres elas saíram de casa para que pudessem trabalhar fora, nas fábricas, nas indústrias, né, houve um grande êxodo rural para as cidades, e as pessoas começaram a efetivamente trabalhar nas fábricas. Só que aqui a gente tem um problema, né? Ela sim conquistou o direito de trabalhar fora, porém, jornadas longas, exaustivas, com condições precárias de trabalho, inimaginável pensar numa mulher em cargo de gestão na época, e a par disso, a mulher chegava em casa e fazia o quê, professora? Ela trabalhava. Ela continuava trabalhando, ou seja, ela trabalhava 12, 14 horas por dia, voltava para casa e cuidava dos filhos, da família, da casa, lavava roupa, e antigamente não tinha como nós temos hoje, né, máquina de lavar roupa, tudo aquilo que nos auxilia, né? Então, a mulher, ela conquistou, a partir da Revolução Industrial, claro que antes também houve alguns episódios, né? Mas a partir da Revolução Industrial, eu penso que é um grande marco para a mulher pelo fato da mulher ter saído efetivamente de casa para trabalhar. Por quê? Porque o homem sempre foi considerado o provedor e a mulher a cuidadora. Então, aí o esquema começou a virar, né? Mas sempre a mulher com um passinho para trás. E aí eu separei alguns pontos da legislação brasileira que trazem a evolução da mulher na sociedade. Isso tanto no direito do trabalho como em questões como política, até mesmo de estudos. E eu começo falando no Brasil que em 1827 as meninas elas tiveram o direito de frequentar as escolas. Veja que é pouco tempo, professora, né?
As meninas, elas puderam, assim como os seus colegas, frequentarem as escolas, mas isso era para as pessoas que tinham mais condição, né, financeira, e não era para todas as classes sociais. Depois foi evoluindo. E somente em 1879 que as mulheres, elas tiveram acesso às faculdades. Então elas conquistaram esse direito de frequentar as faculdades. E quem que eram os seus colegas de trabalho? Os estudantes que frequentavam as faculdades eram os homens. Então pensa lá, uma turma de 40 alunos, talvez 2 mulheres para se formar daqui 5 anos em engenharia, em medicina, né? Então elas ainda sofriam muito preconceito, porque pense, o que essa mulher está fazendo aqui? Se os homens, eles eram acostumados a, entre eles, né, eles se formarem, aí vem uma mulher aí de saia, fazer o que aqui? A mulher, lugar de mulher é lavando louça, é cuidando da família. Então esse era o pensamento da época. Então isso foi uma conquista muito grande, pontapé inicial para que as mulheres pudessem, com a sua profissão, trazer a sua subsistência, serem muitas vezes mães solos, né, que antigamente era visto, meu Deus do céu, uma mulher que não, né, que não tinha um marido e tinha um filho. Nossa, era um escândalo, né? E aí justamente essa mulher é que precisava ir para o mercado de trabalho para sustentar o seu filho, né? Exatamente. Então imagina, um preconceito, né? Sofri o preconceito de ser mãe solteira e sofri um preconceito no mercado de trabalho por justamente entenderem pelo fato. Eu imagino, né, professora, me corrija, porque a professora Poliana, além dela a formação dela ser em direito, ela tem formação em história, então ela é historiadora. Então vamos aproveitar todos os conhecimentos da professora Poliana aqui. Então eu imagino essa questão, né, professora, do preconceito, porque se elas não tinham acesso à escola tão amplo, tão divulgado e visto dentro de uma normalidade, logo pairava um pensamento na sociedade da época de que a mulher não era capaz, porque ela não se capacitou para aquele trabalho, né? Então, eu fico imaginando o quanto que as nossas ancestrais, né, as mulheres que vieram antes de nós, sofreram e batalharam para estarmos aqui hoje, né? Exatamente, e como foi difícil mesmo. Nossa, eu fico imaginando eu numa sala às vezes sozinha numa sala ali estudando direito, né, com 40 homens e todos eles me olhando torto assim. Sim. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ou eles pensando o que eu tô fazendo ali. E a gente tem relatos até mesmo de mulheres que não conseguiam nem fazer pergunta, né, para os professores. Então o professor não respondia, precisava um colega de turma fazer a pergunta para que elas tirassem a sua dúvida. Então foi uma grande conquista, efetivamente foi uma grande conquista. E a partir de 1932, eu também separei um fato bem importante, foi quando a mulher, ela conquistou o direito ao voto, e isso mudou muita coisa, porque aí ela pôde eleger, né, a mulher pôde tirar o título eleitoral e eleger aquela pessoa que mais ela se identificava, e aí começou a mudar esse sistema, porque veja, quem eram os representantes, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal? Todos eram homens, a mulher não tinha direito ao voto, muito menos a ser votada. Né? Então, a partir do momento que ela galgou esse direito ao voto, ela também conseguiu alterar o status quo em que ela vivia, né? Aí nós temos a questão do Estatuto da Mulher Casada, 1962, que a professora falou, que dá à mulher o direito de trabalhar fora, inclusive dá também à mulher o direito dela usar a pílula anticoncepcional, dela decidir sobre a sua própria vida, decidir inclusive o que ela fazia com a herança que ela ganhava, porque antes não era ela que decidia, né? Então veja quanto a mulher foi lutando, foi conquistando direitos. 1974, separei aqui também, mulher teve direito a cartão
de crédito. Antes ela não podia, ela não tinha direito a gastar com o que ela quisesse. Bom, muitas nem trabalhavam fora, né? Não deixavam elas trabalharem fora, quanto menos ter cartão de crédito. Então, um direito que ela conquistou também. E em 1979 foi implementada a primeira delegacia da mulher. Antigamente isso não existia. Só que assim, professora, foi implementada a primeira delegacia, mas quantas mulheres denunciavam, por exemplo, violência doméstica, né? Sim. Elas tinham medo porque elas eram sustentadas pelos seus maridos, elas não tinham uma autonomia e tinham muito medo de ficar longe dos filhos, porque daí o que acontecia? Ela ia lá, denunciava, o marido tirava o filho dela, né? Então, isso é uma questão muito interessante, né, que trouxe uma conquista. Depois veio lei da Maria da Penha também, que é uma importante lei que trouxe direitos às mulheres, e também a nossa Constituição Federal, que prevê, né, o princípio da isonomia, igualdade, os direitos sociais das mulheres, não discriminação por raça, cor, credo, sexo, né? Então, esses direitos que a mulher foi conquistando, até mesmo a Constituição Federal, que nós falamos um pouquinho, e até mesmo depois agora nós vamos conversar sobre a CLT e os demais direitos, proteção à maternidade, enfim, foram fruto de muita luta dessas mulheres, né, porretas, que conquistaram através da história, né? Então, vamos lá, professora, vamos logo para os direitos que a CLT traz das mulheres, mas vamos para um breve intervalo. Você que nos assiste, aguarde que nós já iremos retornar com a professora Poliana falando sobre os direitos de trabalho da mulher. Até lá. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem.
Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá, voltamos a este bloco falando sobre licença maternidade. Professora Poliana, vamos falar sobre esse direito tão importante conquistado pelas mulheres? Vamos falar, eu acho que é um dos direitos mais importantes que as mulheres conquistaram, que é a licença maternidade. A licença maternidade, ela dá o direito à mulher a 120 dias de licença remunerada, ou seja, ela tira esse período de forma remunerada para cuidar do seu filho. E uma questão bem interessante que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que as empresas cadastradas no programa Empresa Cidadã podem ter esse direito prorrogado por mais 60 dias. Só precisa tomar um cuidado do tempo de solicitar, que é de 1 mês após o parto. Então, a mulher, ela tem esse direito, conquistou esse direito, e também as adotantes, né? E isso é uma coisa bem interessante, porque pensa, adota uma criança de 5 anos, por exemplo, né? Essa criança, ela às vezes saiu de uma situação de vulnerabilidade, de extrema pobreza, de abuso. A mãe, a adotante, ela precisa, ou até o mesmo pais adotantes, precisam desse período para estabelecer laços com essa criança. Porque não é ela trabalhar o dia inteiro e chegar e dizer: oi, agora eu sou tua mãe, agora eu sou teu pai. Não, ela precisa ficar nesse período para que a criança tenha confiança, a entenda como mãe, a entenda como pai, né? Então, esse período de licença maternidade é estendida também para os adotantes. Desculpa, professora, mas uma coisa que eu acho muito importante, que não são todas as pessoas que sabem, é que a licença maternidade, embora no primeiro momento seja o empregador quem repasse, né, os valores para a empregada, quem arca com os custos é o INSS. Né? Então, assim, não é o empregador depois vai poder pedir restituição desses valores para o INSS, né? Então, o que muita gente fala assim, não vou contratar mulher porque dá despesa, entra em licença maternidade, mulher ali no período em que ela pode, né, ter filhos, né? E não, veja, isso aí, às vezes, muitas das vezes parte de um pensamento porque ignora o conhecimento de que ele pode sim pedir restituição para o INSS, né? Exatamente, esse é um direito garantido, né, e o INSS subsidia, né, então ele não vai ter prejuízo. Obviamente que ele vai ter que contratar uma pessoa para repor o trabalho dessa empregada. E aí, ultrapassados esses 120 dias, ela retorna. E temos a questão da estabilidade gravídica, que é o período que a mulher ela detém estabilidade, ou seja, ela não pode ser mandada embora, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.
Então, a mulher detém também desse direito. E, inclusive, além dela não poder ser mandada embora, nós temos a questão do aviso prévio, que se ela engravidar no curso do aviso prévio, também, mesmo que indenizado, ela também tem direito a essa estabilidade. Então, é sempre importante, né, que a mulher ela conheça esse direito, porque às vezes ela saiu no curso do aviso prévio e não foi procurar, passou esse período sem esse direito, né? E aí, o empregador ele vai reintegrar essa empregada, vai cancelar a demissão, vai reintegrar ela e ela vai cumprir a gravidez, né, e o período, e daí depois, claro, se realmente não tiver essa vaga, ela pode ser demitida, mas ultrapassada a estabilidade, né? Outra questão bem interessante é a questão dos intervalos para a amamentação, que são 2 descansos diários de 30 minutos para bebês até 6 meses. Ou seja, a empregada ela também tem direito à amamentação, que é um direito muito importante. Por quê? Porque isso é saúde da criança. A mãe ela fica tão preocupada com essa criança, né? Então ela cria laços através da amamentação. Então, esse também é um direito conquistado pelas mulheres. Esse ponto do intervalo de amamentação, eu acho muito interessante, porque eu lembro que eu trabalhei muitos anos em consultoria, né? Então, os clientes ligavam, eu posso unir o intervalo, dar um intervalo de 1 hora? E nós orientávamos que não, que é necessário dar, porque a lei é bem clara, né? Fala em 2 intervalos de meia hora cada um. Né? Até porque, além do que, não é só amamentação exclusiva no peito, né? Para as mães que amamentam com mamadeira, vale o mesmo direito, né, professora? Porque por que a lei, né, o entendimento de que é um momento para criar vínculo com o filho, né? Exatamente. Não é só o ato de alimentar. Porque quando é pela mamadeira, o pai poderia amamentar, a avó, mas é que a mãe é importante para a criança naquele primeiro momento, o vínculo com a mãe, né? Exatamente. E outra questão também que a gente acabou não abordando é a questão do direito à mulher grávida, ali no período que ela está gestando, ela tem direito a consultas médicas, ela se ausentar até 6 consultas médicas, mais exames, porque ela está gerando uma vida e não pode ser descontada nenhum valor do salário dela para que ela possa fazer essas consultas, para que ela possa cuidar da sua gestação. Também mais um direito que foi conquistado. Outra questão bem importante em relação aos direitos da mulher são as instalações da empresa adequadas, ou seja, a mulher, assim como todos os empregados, né, ela tem direito a condições adequadas, a ter um banheiro que ela possa utilizar, a ter um bebedouro com água potável, e isso às vezes a gente assiste no jornal, por exemplo, pessoas sendo resgatadas de condição análoga à escravidão. Por quê? Porque não é respeitado esses direitos básicos, a condição de qualidade de instalações nas empresas que as mulheres e os homens, inclusive, trabalham. Outra questão bem interessante, professora, é a questão do exame de gravidez. Eu já ouvi várias histórias de mulheres que chegam para entrevista de emprego e antes de serem contratadas são submetidas a testes de gravidez. Veja, isso é uma conduta discriminatória. Não pode. Ou seja, se a mulher estiver grávida, então não contrata. Gera dano moral. Então, essa questão também, até para as empresas se ligarem, então não abra vaga, né? É melhor não abrir a vaga, né? Sim. Faz a sua entrevista lá com quem quer que seja e aí não contrate. Mas ainda está arraigado na cultura essa questão, né? E não é exceção, não. Muito embora é importante a gente falar para que isso não aconteça, né? Sim, até porque além de previsão na CLT, tem uma lei em específico que prevê um ato criminoso,
solicitar, né? Exatamente, então, isso é discriminação. E é muito importante o que a professora falou para realmente prevenir, né? O alto que os empregadores saibam e não cometam esse tipo de erro, né? Exatamente, até porque a mulher que tem filhos, existem estudos, ela produz tanto quanto uma mulher sem filhos. Por quê? Porque ela chega em casa e ela tem lá as criaturinhas que ela precisa sustentar, Sim. que ela é preocupada, que ela quer que se desenvolvam, que cresçam, que estudem. Ela quer o melhor para essas crianças, né? Então, veja, contratar uma mulher que tem filhos não de nenhuma forma a diminui, pelo contrário, você vai estar contratando uma pessoa que provavelmente vai dar o máximo, porque ela precisa levar o sustento para casa. Sim, e tem até a questão, eu agora estou falando por mim, eu sou mãe, né? Então tem até a questão criativa nossa, muda. Você se torna mais criativa, a tua criatividade amplia para fazer certas atividades, para desempenhar a sua função, né? Então, sim, contratar mães, né? É algo que enriquece uma empresa, eu tenho certeza disso, Exatamente. Professora. E a outra questão também bem importante é a mulher que sofreu um aborto, né? Ela tem direito a repouso remunerado de 2 semanas. Veja, ela passou por um aborto, tem a questão física, que ela precisa se recuperar, mas tem também a questão psicológica. Não é fácil uma mulher que ela já está criando vínculo, laço com aquele filho que está sendo gestado, e aí ela tem um aborto. Claro que ela precisa desse período, e esse período ela tem direito sem qualquer desconto, tá? De igual forma que a professora também tem filho, né? Também tem direito a um dia, né, por ano para acompanhar criança de até 6 anos em consulta médica. Aí a gente tem a questão, né, foi promulgada, né, a lei da empresa Emprega Mais Mulheres, que também trouxe um monte de flexibilização de direitos em relação ao horário de trabalho, alterar a jornada, auxílio creche, que a empresa pode oferecer sem qualquer encargos, entrar mais cedo, sair mais cedo, pode ser negociado tudo isso por acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, essa lei que trouxe, né, com o objetivo de fazer a manutenção dessa mulher no mercado de trabalho, ela deu ao empregador a possibilidade de flexibilizar, do empregador falar: escute, nós temos essa legislação aqui, como que tá a tua vida, eu tenho possibilidade de te dar esse direito de flexibilizar, você gostaria de entrar, fazer uma jornada de 12 por 36 para ficar mais tempo com o seu filho? É possível por essa lei Emprega Mais Mulheres que foi publicada no ano passado. Então, isso é uma questão muito legal, né? Reembolso creche, que não tem, inclusive, nenhuma incidência de contribuição previdenciária ou fiscal. Também a questão da amamentação, né? Também reforça essa questão da amamentação, né? Essa legislação no Emprega Mais Mulheres. Outra questão que a gente pode trazer também é a questão do teletrabalho, dá a possibilidade para a mulher fazer teletrabalho, trabalhar mais tempo em home office, flexibilizar efetivamente essa jornada para que a mulher fique com a criança. Tem também a possibilidade de suspender o contrato de trabalho para que a mulher estude, dando uma bolsa auxílio sem qualquer natureza salarial para isso. O empregador ele pode dar uma bolsa auxílio, suspende o contrato de trabalho e a mulher ela vai se qualificar. E isso é um ponto muito positivo dessa lei. Claro que tem muitos pontos que dependem de regulamentação, mas que está sendo efetivamente implementado, né, professora? Sim, é interessante daí. Provavelmente tem muitos telespectadores que estão perguntando, mas qual é o benefício, por exemplo, de uma empresa fornecer para suas empregadas essa bolsa auxílio para ela voltar a estudar, né? O benefício é
que além da empresa ser melhor vista, porque os consumidores, eu entendo que estão cada vez mais exigentes em relação à imagem da empresa, que seja uma empresa social, né, sustentável, tem a questão também que estimulam para que bons empregados, é um estímulo para o empregado, né, e para que bons empregados queiram trabalhar naquele lugar, né, naquela empresa. Exatamente, né? ela vai voltar qualificada. Ela volta para o mercado de trabalho mais qualificada, ela volta para aquela empresa que ela já criou laços e raízes, muitas vezes ela passou esse tempo estudando e também teve um tempo mais para ficar com o seu filho. Então, esses benefícios da Emprega Mais Mulheres só vieram para somar. Uma questão muito importante para o empregador é que esses benefícios concedidos que sejam documentados, que seja feito um acordo individual, que seja feito um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, para que possam ser implementados. Professora, o tema é excelente, as suas explicações são brilhantes, mas nós estamos chegando ao fim do programa. Então, eu gostaria de que você se despedisse dos nossos telespectadores, se tem alguma mensagem que você queira deixar para eles, fique muito à vontade. Muito obrigada, eu agradeço imensamente, professora Priscila, esse convite. Eu acho que foi um bate-papo muito legal, a gente pôde trazer alguns direitos tão caros das mulheres. E também uma coisa que eu não me lembrei de falar é que recentemente foi promulgada, foi publicada a Lei de Não Discriminação das mulheres. Então, ela proíbe a distinção de salários entre homens e mulheres. Ah, mas alguém pode dizer, mas isso já existe na Constituição Federal, no 461 da CLT. Sim, já existe, mas agora tem a previsão de uma multa de 10 vezes o salário equiparado, ou seja, aquele salário que ela acha que merece, que é diferente do que o homem, ela tem direito a uma multa 10 vezes desse salário revertida para ela mesmo e mais danos morais. Então, eu fecho aqui a minha fala falando para as mulheres, para as empresas, cuidem, deem oportunidade para as mulheres também conheçam seus direitos, busquem e para as empresas que deem essa oportunidade para as mulheres trabalharem, mulheres com filhos, porque elas são tão produtivas quanto. Então, muito obrigada, professora, muito feliz em estar aqui nesse programa e poder compartilhar aí o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que a professora tem com todos os telespectadores. Muito obrigada. Imagina, professora Poliana, nós que agradecemos por você disponibilizar o seu tempo para passar tanto conhecimento para mim e para aqueles que nos assistem. Para todos que nos assistiram, muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou desse programa, se você conhece alguém que precise tomar conhecimento sobre o que foi dito hoje, compartilhe. Até lá!